Essa é a aula número 3 da atividade pedagógica não presencial de Geografia, cujo título é A Produção do Espaço Capitalista 2, em continuação especificamente da aula 2, que é a Produção do Espaço Capitalista 1. Na aula anterior, a gente discutiu algumas características básicas de forma bem superficial, porque, enfim, né, é complicado você definir e conseguir explicar um sistema complexo como o capitalismo dentro de uma aula de 1 hora, mas fizemos alguns apontamentos sobre algumas características básicas, né, para a gente conseguir compreender como funciona o capitalismo. Né? Apontamos aí as instituições, né, importantes do sistema, mas principalmente a forma, né, que é aquilo que realmente caracteriza um sistema capitalista e que é a forma como essas instituições operam. E essa forma se dá através da lógica, essa forma, né, de como operam essas instituições, elas se dão através da lógica da acumulação de capitais. Né? O processo sempre expansivo de criação de riqueza e que faz com que o capitalismo seja um sistema que almeja alcançar níveis de crescimento econômico perpétuo. Portanto, ele é um sistema que a gente chegou a essa conclusão ao final, espero que vocês tenham compreendido isso, que ele é um sistema que é expansionista, disruptivo e tendente à crise. Hoje a gente vai se aprofundar nessa característica específica do sistema, né, o fato de ser expansivo, disruptivo e tendente à crise, a partir de duas questões. A primeira questão é por que isso acontece? Por que ele é um sistema expansionista? Por que é um sistema disruptivo? E por que ele é tendente à crise? A segunda questão, como isso se relaciona com a materialidade social, fazendo aí um diálogo com o conteúdo da primeira aula, né, que é sobre a produção do espaço. E aí a gente vai, por isso está falando da produção do espaço capitalista, ou se quiser usar uma outra terminologia, da materialidade social capitalista. Nesse sentido, e novamente reafirmando, essa concepção de que o sistema ele tende à crise, evidente, é uma opção teórica, né? A adoção de uma vertente teórica, porque existe a vertente que, inclusive, ela é dominante, principalmente, basicamente na ciência econômica. As outras ciências sociais elas não assumem isso, né? Mas é uma forma de quase que um dogma para certas correntes da ciência econômica, de que, na verdade, o capitalismo ele tende ao equilíbrio. Então, mas esse é um debate que acontece desde o século XIX e que ainda hoje, né, você tem aí aqueles que ainda acreditam, né, que é um sistema que ele funciona na forma do equilíbrio da oferta e da demanda, e um número considerável, não é pequeno, né, de pesquisadores, de economistas que entendem não que o capitalismo ele é um sistema cíclico, né, que ele se movimenta entre expansões da acumulação e crises. Então, a partir dessa concepção, essa segunda concepção, que fundamenta a nossa análise aqui sobre o sistema capitalista, relembrando isso. Então, a primeira pergunta é: por que o capitalismo é expansivo, disruptivo e tendente a crises? Uma das conclusões que a gente pode chegar, né, as várias conclusões que pode chegar ao investigar como funciona a acumulação capitalista, é que ela é uma potente geradora de excedentes econômicos. Então, é uma coisa inegável. E isso daí a gente pode considerar que é uma conclusão que unifica tanto pensadores mais conservadores, pensadores ligados ao liberalismo econômico, quanto pensadores críticos, né, como o próprio Marx, né, o próprio Karl Marx aí, que talvez seja o principal crítico do sistema capitalista, né, o principal teórico crítico. Não, ele não é o único, né, na época dele havia vários outros, mas foi aquele que conseguiu deixar uma obra de maior influência, né, nos anos posteriores à sua morte. Mas todos eles consideram de que o sistema capitalista ele é um potente gerador de excedente econômico. Isso é um consenso, né? A questão é e aí que vem a grande ponto de dissensão, o que isso significa, né? Como funciona, qual é a natureza
dessa geração de excedentes econômicos, né? E aí por que ele é um grande gerador desses excedentes? E aí tem a ver com a própria lógica do capital. Primeiro que primeiro fator, porque ele é um grande potente gerador, né, uma das causas dele ser um potente gerador de excedentes econômicos, é o fato do lucro privado precisar sempre ser renovado, né, se possível de modo ampliado, sob o risco de sucumbir à competição intercapitalista. Ou seja, ele gera cada vez mais excedentes econômicos, porque o lucro privado ele precisa sempre ser renovado. Então, quando a gente mostrou aquele esqueminha, né, de como acontece a acumulação, em que tem o investimento, existe ali o processo de produção, a realização enfim, né, da mais-valia através do mercado. E nessa realização você gera um demais, né? A ideia sempre retomar aquilo que foi investido, né? Conseguir amortizar pelo menos, né? E no longo prazo, muitas das vezes você conseguir, depois de amortizar, você conseguir gerar os excedentes, que é realmente o lucro, né? Da produção. Nós vimos aí o papel da mais-valia nisso, quer dizer, a forma de produção de valor que supera o custo do trabalho. Então, esse é o objetivo de todo mundo. Qualquer capital privado, qualquer que seja ele, quando ele vai fazer um investimento, ele quer receber de volta aquele investimento e um valor a mais. Quando ele consegue realizar esse valor a mais, não termina ali, né? Para você dar uma continuidade ao processo de reprodução desse valor a mais, fazendo novos investimentos e na tentativa de aumentar ainda mais esse valor superior, né, esse valor a mais ao investimento inicial. Então, por essa própria lógica, nós vamos ver que no tempo o sistema de acumulação capitalista ele vai gerando mais excedentes, né? E ele precisa fazer isso, não é uma coisa... O capitalista, qualquer que seja, né, principalmente aqueles setores de maior concorrência, os setores onde há mais concorrência, ele precisa fazer isso ou ele corre o risco de ser colocado para fora do mercado pelos outros capitalistas. Então esse é o motivo básico, né? Você precisa também fazer essa reprodução ou você corre o risco de você perder seu negócio. Então isso é uma coisa básica que existe, evidente, né? Quando a gente for pegar às vezes caso a caso, o cara da vendinha, aquela coisa assim que é um processo que talvez esteja no limiar entre aquilo que pode ser considerado capitalista, outras formas de reprodução econômica e social, mas o que é especificamente capitalista se caracteriza por isso. Precisa, além de mais do que tudo, para continuar mantendo a produção do lucro privado, você precisa fazer isso frente aos outros, né, que também estão buscando lucro privado, se, no caso, eles fazem atividades no qual concorrem com você. Então, esse já é um fator que leva ao processo de expansão dos excedentes econômicos. E aí, esse processo perpétuo de ampliação dos lucros gera duas consequências diretas. A primeira é que gera a necessidade de maior mobilização produtiva, ou seja, como você está sempre precisando aumentar esse lucro com o tempo, e a gente deixou demonstrado, ainda que não analisado, mas demonstrado naquela tabelinha, demonstrando como funciona a mais-valia, como já se cria ali o germe da necessidade de ampliação, da mobilização de maquinário, de mão de obra, a partir de um ganho, que naquele caso está falando lá daquela fábrica, né, naquela oficina de alfaiataria, né, de alfaiates, mas que conseguindo vencer, colocar através de uma produtividade maior da mão de obra, né, de um aumento da mais-valia, conquistando o mercado através de uma redução de preços, né, uma capacidade de redução de preço, que potencialmente ganharia mercado, e isso levaria à necessidade de mobilizar mais trabalhadores, mais maquinaria, mais infraestrutura, etc, etc. Então essa busca pelo lucro e ampliação do lucro, ela acaba sendo também, ela gera esses encadeamentos de maior mobilização produtiva. Um segundo fato é que a necessidade da ampliação das possibilidades de realização do lucro, ou seja, né, aí novamente
voltando àquele exemplo lá da mais-valia, né? A necessidade de ampliação das possibilidades de realização do lucro, ou seja, a ampliação do mercado de consumo. Então, além da ampliação, para você conseguir, cada vez que você coloca mais mercadorias no mercado, você precisa fazer com que esse mercado absorva essas mercadorias. E aí vem um aspecto fundamental que acaba sendo a grande questão no sistema capitalista, né? Então, assim, para a gente poder resumir, né, a dinâmica do capital se resume em como aumentar a lucratividade dos capitais e, ao mesmo tempo, como reinvesti-los para gerar mais lucros. Então, como fazer isso? Essa é a grande questão. Então, você precisa, ao mesmo tempo, no processo de conquista de mercados, você mobiliza mais capitais, mas, ao mesmo tempo, você tem que criar mecanismos de reinvesti-los para gerar mais lucro. Capital que não é reinvestido, que não é colocado na esfera de circulação, é um capital que se desvaloriza, né? Isso a gente pode dizer que é uma lei geral. Então, aí que está o busilho da dinâmica capitalista, quer dizer, aí que está a grande questão, a questão central da dinâmica capitalista, né? Como conseguir aumentar a lucratividade dos capitais e reinvesti-los, reabsorvê-los. Então, por exemplo, como eu falei ali no tópico anterior, como você consegue, através da mobilização produtiva maior, você precisa também ampliar o mercado. Se você não amplia o mercado, você gera esse excedente, ele não é realizado da forma de lucro. Então, o que você tem? Você tem prejuízo quando você não consegue colocar, né, aquilo que você produz, aquilo que você oferta ao mercado. Se você não consegue realizar na forma como lucro, você, né, evidentemente, isso é um excedente não absorvido, e isso vai gerar prejuízo, e se for continuado no tempo, evidentemente o seu negócio não consegue se manter. Então, essa é a grande questão, né? Como aumentar essa lucratividade e, ao mesmo tempo, não permitir que esse lucro gere um excesso que não retorne na circulação da acumulação de capital. E aí, quase toda a teoria econômica liberal ela se contorce sobre essa problemática. Porque ela, na busca eterna do equilíbrio entre oferta e procura. Então, aquela concepção de que o capitalismo nada mais é do que uma economia de mercado, toda essa teoria ela se baseia numa busca, né, entre o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, a ideia de que a economia ela tende ao equilíbrio é justamente isso. Você não tem uma oferta que não seja absorvida pela demanda. E não tem uma demanda que não seja suprida pela oferta. Né? Então, essa é uma concepção, porque, na verdade, enfim, né, existe uma série de debates sobre isso, mas essa é o santo graal da teoria econômica dominante. Como você conseguir manter, inclusive, alguns teóricos consideram como dado esse fato de que a economia de mercado é uma economia em equilíbrio. Né? Alguns consideram, hoje, por exemplo, essas concepções elas estão vencidas, mas via de regra, às vezes, quando você chega, como aconteceu nos anos 70, já foi vencido na década de 30 com a Grande Depressão, e na década de 70 retoma, né? Se retorna essa concepção do equilíbrio entre oferta e demanda. Então, não duvidem, né, que apesar de hoje... No Brasil não, no Brasil isso está... esse santo graal ainda é acreditado, né? Quem é religioso sabe, né, que o santo graal nada mais é do que um mito, né? Um mito cristão. Então, enfim, né? Mas de qualquer maneira, demonstra qual é essa problemática, né? Não tem como um capital ele sobreviver se não tiver, de certa maneira, esse equilíbrio da oferta e da demanda. Essa necessidade é real. A questão é se ela é automática. Essa é a grande questão que é o grande debate econômico, né? Então, a realidade ela é muito mais complicada, né? A dinâmica do capital tem funcionado em ciclos de expansão seguidos por crises, algumas delas muito profundas. Então, nessa busca, né, enfim, né, de conquistar mercados, produzir mais lucro, você tem sempre períodos de expansão desses lucros e depois chegam momentos em que esses lucros não conseguem se realizar, ser reabsorvidos, as mercadorias não são absorvidas, o mercado de consumo não consegue absorver isso, enfim. E aí você tem crises. E algumas dessas crises, são crises destrutivas, elas destroem capital, né, e muitas vezes destroem vidas nesse processo, através do desemprego, da fome, etc. Né? Você pega na história do capitalismo, existem várias crises, né, crises de superprodução, crises financeiras, todas elas, e aí é uma lei universal para a gente conseguir entender o capitalismo. Toda crise
capitalista ela é uma crise de abundância, ela não é uma crise de escassez. Eu digo assim, né? Não é que havendo escassez não haja crise, né? Mas a escassez ela é boa para a dinâmica capitalista, ela é boa para o capitalista. A gente está vendo a questão do arroz hoje, né? A escassez do arroz, que tem a ver com a política econômica que o Brasil adota, que é justamente essa ideia de que não se deve intervir na economia. A escassez de alimentos está gerando uma inflação de alimentos que está atingindo, né, a classe média e os trabalhadores pobres, os desempregados, né, os pobres, mas principalmente os pobres. Evidentemente que isso gera uma crise, né, no mercado de consumo. Né? As pessoas, muitas, deixam de consumir carne, deixam de consumir arroz, isso está acontecendo. Porém, para os capitalistas produtores, né, de arroz, produtores da indústria da carne, está sendo muito bom. Né? Quer dizer, você for observar no mercado de valores, né, na bolsa de valores, certamente as empresas que ofertam essas mercadorias, elas estão com ações em valorização. Então a escassez, ainda que ela possa gerar, e ela gera crises sociais, para as dinâmicas capitalistas a escassez ela é sempre um bom negócio. E aí reside a contradição central do capital. É um sistema que produz de forma ampliada mercadorias, capitais e força de trabalho assalariada, entretanto, fundado e legitimado no excesso. Quer dizer, uma das legitimações daqueles que defendem o sistema capitalista é a quantidade de mercadorias que o capital coloca no mercado. Né? Olha, agora, através do capitalismo, nós conseguimos ter o desenvolvimento tecnológico, temos celulares, conseguimos desenvolver a internet, carros, o mundo avançou. Né? Então, o capital se legitima através do excesso. No entanto, o capital só funciona por meio da escassez. De outra maneira, né? Acho que cortou aqui. Enfim, acho que cortou aqui. Mas de outra maneira é o seguinte: a abundância ela é fatal para a acumulação de capital. Não a abundância em si, mas o excesso não absorvido, ou seja, o excesso não transformado em escassez, ele mata o capital. Então, o que é esse excesso? Né? São mercadorias que são colocadas no mercado e não são vendidas, são capitais financeiros que sobram e não têm onde se aplicarem. Tudo isso gera destruição de capitais. Então, o capitalismo ele é um gerador de abundância, ele é um gerador de excedentes, né? Ele se legitima através dessa geração de excedentes, porém, para ele funcionar, ele precisa de escassez. De que escassez? Haver mais oferta do que a demanda. É isso que funciona para o capital. Ou, pelo menos, haver, como busca o pensamento liberal, um equilíbrio entre a oferta e a demanda. E aí, alguns exemplos. Fundamentalmente, o que faz uma empresa falir é a capacidade produtiva não... Aqui está errado também a digitação, perdão, já tem 2 erros aqui na digitação. Mas a capacidade produtiva não absorvidas, presta que esse na aqui é não absorvidas no mercado. Ou seja, a abundância de mercadorias não vendidas. Isso dá prejuízo. Outro exemplo. Um dos fatores, não é o único, e às vezes nem é o mais importante, mas um dos fatores que leva à inflação é o excesso de meio circulante, ou seja, de dinheiro, em relação à capacidade produtiva da economia. Né? Então, se você tem uma economia a pleno vapor e você tem um excesso de meio circulante, isso gera inflação. Você tem mais dinheiro do que capacidade produtiva da economia. Né? Então, esse é um fator importante, né, da inflação. Né? Não é o único, como eu estou dizendo. Por exemplo, o Brasil hoje, você tem um aumento da inflação e não é por excesso de meio circulante. Tem pouco meio circulante rodando no país. Né? Tem muito desemprego, salários em queda, uberização do mercado de trabalho. Então tem pouco meio circulante. Mas você tem um aumento aí, por exemplo, na inflação que é gerado por fatores, né, evidente que tem a ver com política econômica do governo, mas por fatores como a aceleração do preço do valor do dólar, né, do preço do dólar em relação ao real. E aí tem a ver com o quê? O fato da economia brasileira estar cada vez mais dependente de mercadorias importadas. Então, um fator importante de inflação é o preço do dólar.
Então, enfim, é só o exemplo de que existem outros fatores que podem gerar inflação. O desemprego é, fundamentalmente, excesso de mão de obra não absorvida pela economia. Então, desemprego é um excesso de mão de obra assalariada, e aí lembrando aquela instituição fundamental do capitalismo, né, que é a propriedade privada dos meios de produção. E isso gera uma grande massa, que é a grande maioria, 99% da população, realmente 99% da população, que não é proprietária dos meios de produção. Não é que não seja proprietária de nada, né? Tem a sua casa, eventualmente, enfim, tem um carro, mas é dos meios de produção, ou seja, aquelas propriedades que são geradoras de mais valor, geradoras de mais-valia, geradoras de lucro. E principalmente, toda crise especificamente capitalista, como eu já havia falado, tem um acento aqui que não deve, né? Especificamente não existe, especificamente sim esse acento do que, é resultado do excesso de capitais não absorvidos. Ou, pode-se dizer, é uma crise de superprodução. Nesse sentido, toda crise especificamente capitalista é uma crise de superprodução, uma crise de excesso, como eu já tinha falado. Por isso, o problema fundamental da dinâmica capitalista é como reinvestir a massa crescente de capitais, de modo a não gerar crise de superprodução. É a busca eterna por esse equilíbrio entre oferta e demanda. Por isso, a busca frenética por novas opções de investimento, o que leva, por isso a busca frenética por novas opções de investimento, o que leva o capital a buscar forma de expandir essas oportunidades. Aí está a razão do caráter expansionista do capitalismo. Então, conforme a lógica do capital ele vai se ampliando, quando gera-se esgotamento das opções de investimento dos capitais excedentes em determinado setor, por isso que nós vamos ver que os grandes capitalistas são proprietários de vários investimentos. A gente for olhar aí, os grandes grupos econômicos, os grandes grupos financeiros, alguns podem começar, né, como através de um setor econômico, mas conforme esse capital vai crescendo, e o que esse capitalista começa a fazer? Ele começa a investir em outros setores da economia, né? Isso aí vocês podem ver, qualquer grupo econômico funciona assim. E aí, 3 consequências advêm desse processo. Primeiro, e aí essa busca expansionista do capitalismo, aí você tem 3 consequências. A primeira, a busca pela aceleração do ciclo do capital, de modo a tornar mais curto o tempo entre investimento e lucro. Então, aquele período, aquele tempo entre o investimento de capital e o retorno na forma de lucro, você começa a se buscar formas de tornar esse tempo mais curto. Então, quase toda a inovação dos sistemas produtivos, as alterações da organização administrativa dos negócios, né, da indústria, enfim, né, da própria agricultura, do setor produtivo, a opção pelo mercado financeiro. O que é isso? Na verdade, nada mais é do que essa busca de redução para tornar mais rápida o retorno entre investimento e lucro, né? E isso explica por que alguns setores fundamentais de infraestrutura, que é o que a gente vai falar mais na frente, são setores que não raro, quem faz esse investimento não são os capitais privados, mas são os capitais estatais, né? O próprio Estado, como por exemplo o setor de energia. Por quê? Não é tão atrativo o investimento, por exemplo, de um capital privado na construção de uma grande usina hidroelétrica, e quem faz isso é o Estado. Né? Isso no mundo inteiro, tá certo? Porque o tempo entre o investimento, que é um investimento muito vultoso, e a realização do lucro é de longa duração. Demora décadas em você conseguir amortizar o investimento feito, que é na ordem de bilhões de dólares, de bilhões de reais, e quando você consegue amortizar esse investimento e começar a transformar em lucro. Porque um dos fatores fundamentais do preço da energia é manter o baixo custo da energia para conseguir fazer com que o custo dos demais setores da economia permaneçam baixos. Então, a margem de lucro do setor de energia ele é muito baixo. Né? Vídeo ré, quando fala, por exemplo, a energia é gerada por hidroeletricidade.
Então, o que acontece? Você precisa, portanto, manter uma baixa taxa de lucro, então o período de amortização é muito longo. Então, esse tipo de investimento não interessa o capital privado. Então, existem essas complexidades também, né? Uma outra consequência nessa busca pela expansão do capitalismo é a mercantilização de áreas da vida social que não se encontram sob as regras do capital. Nós vamos mostrar um exemplo no próximo slide. E outro é a expansão propriamente dita, né? Resultados fenômenos acima, que é realmente a expansão geográfica, física, a ida para novos lugares para a realização de investimentos. Isso também é uma característica histórica do sistema capitalista mundializado. Então, vou dar um primeiro exemplo aqui, que três primeiros exemplos, que é a busca pela redução do ciclo de acumulação de capital. Aqui é um exemplo de uma produção agropecuária do agronegócio. Nós sabemos que existe um tempo biológico entre a semeadura, né, o crescimento de uma planta qualquer, né, sei lá, da soja, do feijão, do arroz, e a sua colheita. Este é um tempo biológico. O que a ciência agropecuária tem feito, que na verdade não é por fatores tão somente de alimentação, né, que a humanidade viveu milhares de anos sem usar essas tecnologias, mas basicamente é a aceleração do ciclo de capital das empresas que operam no ramo agropecuário. Então hoje, por exemplo, você tem pesquisas de biotecnologia no sentido de reduzir o tempo de maturação de um determinado grão, como por exemplo o trigo de primavera, produtos transgênicos que fazem, enfim, a mecanização da agricultura, como está mostrando aqui, né, o uso amplo da mecanização, a monocultura, tudo isso tem a ver com essa busca. É uma agricultura, uma agropecuária. A mesma coisa acontecendo com a pecuária, quando você coloca aí remédios que aceleram o metabolismo e aceleram o crescimento dos animais, que também tem um ciclo biológico que é encurtado. O exemplo mais evidente, por exemplo, é o tempo de crescimento hoje dos frangos, né, nas granjas, né, que seguem a lógica capitalista, o que é diferente, por exemplo, do frango caipira, ele não é dentro dessa lógica da acumulação de capital, ainda que ele possa ser vendido no mercado, mas você vê que é diferente o tempo de maturação, inclusive a própria carne, o osso, ele tem uma composição diferente, né? O osso, por exemplo, de um frango caipira, ele é um osso duro, você não consegue roer, né? Como o osso de um frango de granja, né? Porque ele recebe uma série de implementos químicos ali para poder crescer mais rápido, então não desenvolve, por exemplo, a ossatura do frango. Enfim, então isso é um exemplo aí dessa aceleração do seu capital. Outra coisa é a mecanização. A mecanização, a robotização, nada mais é do que aumentar a mais-valia tirando o trabalhador. Né? E aí você consegue acelerar. Não é apenas, como às vezes se justifica, dizendo por questão de salubridade do trabalho. Não é esse o principal fator. O principal fator realmente é aumentar a produtividade e aumentar. E aí, lembrando aquela questão que eu falei sobre o tempo, né, socialmente necessário, daquele exemplo, naquela planilha que eu mostrei para vocês, tentando explicar a mais-valia, como essa redução do tempo, quer dizer, o encurtamento do ciclo do capital, ele aumenta a capacidade de geração de excedentes capitais. E hoje o caso assim, mais evidente dessa redução dos capitais é a lógica do mercado financeiro. Então a gente pega assim, por exemplo, mesmo na agricultura capitalista, na indústria capitalista, você tem esse encurtamento, mas nada acontece com tanta frequência, eu até passei aqui sem querer, mas nada acontece com tanta frequência como aqui no caso do setor financeiro, em que essa variação entre prejuízo e lucro acontece instantaneamente, em questão de segundos ou milésimos de segundos. E aí aquela coisa do day trade, o mundo e a característica, por exemplo, do mundo frenético do mercado financeiro e o estímulo a impulsos agressivos, né, para quem opera no mercado financeiro, tem a ver com esse ciclo absolutamente encurtado, né, da relação entre prejuízo e lucro. Um outro exemplo que nós podemos falar agora aqui é a busca da expansão e mercantilização de novos territórios. Aí estou colocando o exemplo aqui das queimadas na Amazônia.
que, evidente, né, nada mais demonstra que, por exemplo, a busca por novas áreas para ampliação e para novos investimentos, no caso aqui de forma criminosa, mas enfim, né, para novos investimentos de capitais, para ampliação da geração de capitais e absorção de novos excedentes e criação desses novos excedentes para frente de forma ampliada. Então, uma coisa, por exemplo, é a entrada de áreas que não estão sob a lógica capitalista passarem a operar dentro da lógica capitalista. Nesse caso, é a destruição de matas para a criação de bois e a exploração do agronegócio. Um outro exemplo dessa lógica expansionista é a mercantilização de setores não mercantilizados. E aqui eu estou colocando o exemplo da Croton, que aqui é o anúncio, né, de alterações para o mercado financeiro. Isso aqui na verdade, são as ações que a Croton ela é um grupo financeiro que investe fortemente na educação privada. É o maior do mundo, é brasileira. E aqui nós vamos ver, por exemplo, como através disso daqui você vai mercantilizando, transformando a educação, que nada mais é do que a transmissão do saber, o cultivo do saber, do conhecimento, o conhecimento, a reprodução, né, a transmissão do conhecimento criado pela ciência, né, pela humanidade, o conhecimento da história, enfim, da matemática, e é transformada dentro de uma lógica de negócios. Então você tem todo um tipo aqui, né? Aqui, por exemplo, a ideia aqui, né, são várias empresas, falando aqui da diversificação produtiva, né, diversificação de investimentos, uma para oferta do negócio da educação, da mercadoria educação, diretamente para o consumidor, aqui fazendo a oferta para outros setores da educação, né, de pessoa jurídica. Aqui no caso de educação básica, a mesma coisa, enfim. Então nós temos uma lógica que é orientada para o mercado. Isso explica, por exemplo, como a educação no Brasil está voltada cada vez mais. Qual é o grande resultado, qual é o grande diferencial para a educação voltada para o mercado? É o número de aprovações para universidades ou para concursos, né? Então isso mostra, por exemplo, que nada mais é do que a mercantilização de um setor que até algumas décadas atrás não era mercantilizado, né? Não no nível que é hoje, que está cada vez mais avançando. E aqui um outro exemplo que a gente poderia até colocar, que é a contraposição a essa lógica aqui, que é ambientalmente terrível, que é o selo verde, que é da empresa sustentável. E isso não se deve a uma questão de consciência da empresa, mas hoje o surgimento, principalmente nos mercados mais maduros, como por exemplo o mercado europeu, de uma consciência ambiental e que começa a pressionar para o consumo de mercadorias que sejam ambientalmente, entre aspas, responsáveis. Então, a criação dos selos verdes nada mais é do que a exploração de um setor também que não era mercantilizado e que se tornou um mercado, que é a questão da sustentabilidade, a questão ecológica. Então, isso se tornou um selo, né, para ser oferecido no mercado como um diferencial competitivo. Então, esse é um outro exemplo de como isso acontece. E aí, como esse processo se relaciona com a materialidade social? Então, vamos entrar aqui na segunda questão, né? Então, falando da primeira questão, sobre por que o capitalismo ele é disruptivo, ele é expansionista e ele é tendente a crises. Evidente que o disruptivo ali, né, que eu não falei especificamente, mas esse caráter, como ele é sempre expansivo e é tendente a crises, nesses momentos esse processo de aceleração do capital e tal, você tem um processo de mudança muito acelerado. Então todas as tradições elas implodem, né, que a gente vai ver ali na frente. Então, são muitas consequências desse processo na vida social, dentre as quais, primeiro, a orientação de quase toda a vida social à lógica da acumulação. Então, nós, né, vivemos dentro dessa lógica. Então, já dei esse exemplo, a necessidade da qualificação profissional, o assalariamento, né, nós somos assalariados, o estímulo a características agressivas empresariais, isso é uma coisa hoje, com a financiarização da economia, ela é hoje um fator que é estimulado, é elogiado se você for agressivo, e aí chamada agressividade, a gente pode dizer tudo, né? Desde falta de escrúpulos, né? Para conseguir conquistar um negócio, conseguir chegar
a conseguir aumentar a sua capacidade de geração de lucros, né? Isso é uma coisa que hoje é muito elogiado dentro dos manuais de negócios, né? Como você vencer na vida, essa coisa toda, né? Meritocracia. Uma outra característica que eu gostaria de falar que é a aceleração da vida. Como é que hoje nós vivemos estressados, esse estresse que nós vivemos tudo ao mesmo tempo agora tem muito a ver com essa aceleração do ciclo do capital. Então tudo passa muito rapidamente, né? Então esse é um impacto. E aí como estava falando aqui, né? A aceleração da vida social, né? Com a aceleração do ciclo do capital, a vida cotidiana vem se tornando cada vez mais instantânea. E isso é historicamente, né? Com o avanço das tecnologias de comunicação, das tecnologias de transporte, e hoje que está cada vez, né? Hoje nós podemos dizer que nós vivemos na vida da instantaneidade. Não abandonamos o celular, ficamos o tempo todo ligados, né? E isso tem gerado, né, uma série de problemas mentais oriundos do estresse desse cotidiano. Então essa aceleração da vida social, ela é derivada da aceleração do ciclo do capital. E uma inovação permanente de dissolução das tradições. Aí uma frase do Marx e do Engels no Manifesto do Partido Comunista, que é uma parte. Essa parte está um dos textos para vocês lerem né, que faz uma excelente análise desse processo da aceleração da vida no Manifesto do Partido Comunista. Tudo que era sólido se dissolve no ar. Quer dizer, essas tradições elas são dissolvidas a partir dessa inovação permanente gerada pela aceleração do ciclo capital como consequência da busca perpétua do lucro, né, do lucro. Então isso faz com que as tradições, elas, não é que as tradições deixem de existir, as tradições que permanecem, mas quando você tem o capital rodando fortemente, a tendência é que essas tradições elas comecem a perder espaço. Por isso que a gente vai encontrar, por exemplo, o advento das cidades históricas. As cidades históricas existem onde o capital ele não se acelerou de forma definitiva. Onde o capital ele funciona de forma acelerada, conforme, por exemplo, nas cidades, você sobra muito pouco das construções antigas. Você tem que levanta sempre novos prédios, novas arquiteturas, tem a ver com esse capital ele gera esse processo de disrupção, né, das tradições. Nesse sentido, né, a produção, falando sobre a materialidade social, falando especificamente da produção do espaço capitalista. Todo esse processo, como a gente viu na primeira aula, falando como é que a vida social ela se produz materialmente, ela vai criar configurações espaciais próprias, consequentes da lógica do capital e funcionais a essa lógica. Quer dizer, então ela se torna como um reflexo, mas também elas existem porque elas possuem uma função a essa lógica do capital. Então não é à toa que com o capitalismo nós veremos ocorrer de forma cada vez mais acelerada a construção de infraestruturas, a urbanização da sociedade, o ímpeto expansionista permanente, quer dizer, no caso do capital está sempre avançando para novas áreas, né? Ou no caso de ser uma área já de acumulação antiga, reestruturando essas áreas, criando novos espaços funcionais à acumulação de capital, e a crise ambiental que hoje nos avizinha. Tudo isso são consequências espaciais, quer dizer, dessa produção desse espaço capitalista. Então, como vimos na aula 1, trata-se de um fenômeno que se dá por retroalimentação. O capital produz espaços em consequência de seus movimentos e é condicionado por esses espaços, que tornam-se fundamental para a própria renovação do ciclo do capital. E aí vou dar um exemplo aqui, né? E vamos retornar aí. Mas quando eu falo isso é o seguinte, ele produz esses espaços são produzidos de modo funcional, e por serem funcionais, a acumulação de capital ela depende. Um exemplo são os meios de transporte. Então, assim, né, o capital precisa circular. Então, as mercadorias circulam. Quando a gente fala que a mercadoria ela vai circular no mercado, ela circula materialmente. Ela sai da fábrica e vai ser transportada para um centro de distribuição. Do centro de distribuição vai ser transportado para o mercado de varejo. Então, tudo isso daí nós vemos que existe uma materialidade que vai se formar. E como é que isso vai se formar? Através do fluxo de transportes. Para esse fluxo de transportes acontecer, você precisa de infraestrutura de transporte. Então, melhorar os meios de transporte, melhorar,
né? E aí, por exemplo, conforme esses fluxos vão se tornando mais densos, mais fortes, o que significa um capital que está se acumulando de forma cada vez mais ampliada, você precisa melhorar e aumentar essa infraestrutura. Então, por exemplo, num primeiro momento em que você tem uma estrada simples, né, um caminho simples, você depois asfalta, você melhora a sua infraestrutura, conforme vai aumentando, começa a tornar, se não melhorar essa infraestrutura, esse fluxo começa a se tornar mais lento, então você amplia essa estrada, a gente pode dar um exemplo, com a duplicação de estradas, mas mesmo assim o que você faz? Você também faz a variação de modais, então coloca uma linha de trem, um sistema de trens, né, que possam carregar essas mercadorias de forma mais eficiente, um sistema de cabotagem, né, ou seja, de navegação, a integração desses modais. O Brasil, um dos problemas na acumulação de capital do Brasil é a fraqueza dessa infraestrutura, que por conta da força de uma outra agenda, que é uma agenda muito mais financiarizada. Mas você pega nos países mais desenvolvidos, a China está passando por esse processo, vai observar que a manutenção desse crescimento acelerado na China, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Europa, como aconteceu no Japão, ela se dá também com a construção de uma materialidade de transportes extremamente densa, extremamente eficiente. Então a gente vai observar como essa lógica se forma. E aí a gente vai tornando aqui, reproduzindo aquele esqueminha da aula 2, sobre a acumulação de capital. Então temos aqui o dinheiro inicial, o investimento, os meios de produção, a força de trabalho, a realização no mercado e o dinheiro ampliado. Só que para o funcionamento disso daqui, como eu já tinha falado, um exemplo do meio de transporte, né, da infraestrutura de transporte, você tem um circuito secundário de investimentos, que não necessariamente vai ser feito por esse capitalista individual, mas ele vai depender desses investimentos secundários, que vão formar também seu próprio ciclo de acumulação, mas que ele vai ter um papel diferente. Ele vai fundamentar toda a acumulação de todos os mercados, todos os capitais, que vai ser justamente o circuito que vai formar o ambiente construído. E esse ambiente construído, né, que vai ser a infraestrutura, o capital fixo, a moradia, o exemplo, quer dizer, o processo de urbanização como uma consequência, mas ela também tem a ver com a aglomeração, com a concentração de mão de obra, com a concentração do mercado. Então é um circuito secundário indireto da acumulação de capital, né, de todas as acumulações de capitais, né, quer dizer, todos os processos que existem no mercado, né, de acumulação de capital. Então a própria moradia ela acaba sendo, porque, convenhamos, né, nós moramos em um determinado lugar porque nós conseguimos emprego e sobrevivência nela, né? Então, por exemplo, por que cidades, né, como Macaé, ou São Paulo, elas são cidades atrativas, né, de população e vão crescendo? Porque é onde o capital está circulando de forma acelerada. Então, uma consequência é a formação de um ambiente construído a partir da atração de mão de obra que vai procurar salariamento nessas cidades, nessas regiões. Então, a gente pode observar, então, portanto, como se configura essa produção material, né, do espaço capitalista, né, do espaço capitalista, a produção material desse espaço que é funcional e é consequência da acumulação do capital. Então, seguindo a lógica expansionista da acumulação de capital, o processo de produção, a desvalorização, reestruturação e ampliação do ambiente construído do espaço capitalista ocorre de forma constante. Então, existem vários processos que vão desde a produção, então quando você inicia a criação dessas infraestruturas, desse ambiente construído, a sua desvalorização, quando o capital ele deixa de circular de forma acelerada, alguns lugares se desvalorizam, eles perdem valor, então, né, que são os lugares de obsolescência, existem vários, o Rio de Janeiro é um exemplo, né? Tem vários lugares ali de obsolescência, São Cristóvão, por exemplo, uma antiga área industrial do Rio de Janeiro que se tornou obsoleta. A reestruturação de alguns lugares que se tornam a forma de acumulação de capital se altera, se modifica. Então nós temos o exemplo, algumas áreas que se desvalorizaram, que a acumulação de capital muda e elas se reestruturam, o exemplo das áreas turísticas, como por exemplo o Vale do Café no Rio de Janeiro, que você tinha uma acumulação a partir da exportação do café, da produção do café para exportação. Esse setor ele entra em crise, ele entra em colapso no Rio de Janeiro,
essa área deixa de ter circulação, então ela se desvaloriza, porém, com as mudanças da forma, né, de consumo, da cultura de consumo, com o advento da cultura do turismo, algumas dessas áreas se reestruturam aproveitando essas inércias espaciais, essas inércias materiais, e passa a circular capital de uma outra maneira através do turismo. Do turismo, por exemplo, histórico. E aí várias dessas infraestruturas que poderiam antes ser decadentes, elas passam a ser restauradas como simulacros, né? Elas são formas que permaneceram, mas que elas não exercem, não têm mais a mesma função original, mas elas rememoram a isso. Então essa lógica é um exemplo, a reestruturação, assim como a reestruturação produtiva, Nova York passou por essa reestruturação, etc. E a ampliação do ambiente construído através do processo de expansão, realmente, a busca por novos lugares. Né? Nós estamos vendo hoje uma transferência do eixo dinâmico da acumulação capitalista global para o Extremo Oriente, para a China, para os tigres asiáticos, né? E não mais no Ocidente. Então, esse processo, e isso evidentemente vai ampliando a produção de um espaço capitalista nessas regiões. E aí nós podemos ver, por exemplo, como é que as cidades no Extremo Oriente estão se modificando e ficando cada vez mais modernizadas, mais tecnológicas, etc. A produção do ambiente construída serve ao capital de duas formas. Por um lado, ela absorve os excedentes de capitais de forma produtiva, gerando um circuito próprio de produção de capital. Então, portanto, a construção de infraestrutura ela é também uma forma de absorção dos capitais excedentes. E, por outro lado, cria infraestrutura que permite a ampliação das bases futuras da acumulação de capital. A produção do ambiente construído ganha particular relevância nos esforços de superação das crises sistêmicas. Então, tem esse duplo caráter. Ele absorve capitais excedentes, na forma de investimento, você precisa fazer investimento para criar infraestrutura, mas ao mesmo tempo ele vai criar as bases para a ampliação futura da acumulação do capital. Então, por exemplo, você tem ali a necessidade de fazer melhorar o sistema de transporte de uma determinada região para melhorar o fluxo que está intenso, que está se tornando lento, porque está gerando deseconomias. Quando você vai, por exemplo, vai duplicar uma estrada, construir uma linha férrea, melhorar o sistema de energia, o que você está fazendo? Você está fazendo investimento. Então, são capitais sobrantes que vão ser investidos buscando uma nova reprodução na forma de lucro lá na frente. Ao mesmo tempo, ao fazer esses investimentos, você está ampliando as bases para novos investimentos de outros capitais. Então, isso também tem essa dupla função. Com efeito, é reproduzida materialmente no espaço a dinâmica do ciclo de capital. Então, ela vai, através dessa produção desse espaço capitalista, você vai ter a aceleração, a fluidez, a mercantilização, a funcionalização e a expansão. E vai ser reproduzida materialmente. Quer dizer, todas aquelas características do capitalismo, que é a aceleração do ciclo do capital, a busca por fluidez, a mercantilização, a funcionalização e o processo expansivo, quer dizer, a expansão dos lucros, ele vai também caracterizar pela expansão das geografias capitalistas. Então, vai ser reproduzido de forma material também. Entretanto, tira exceção aqui, existem ou são produzidas também inércias, ou seja, né, sobras, né, de um período anterior, que podem se transformar em deseconomias para o ciclo do capital. Nesses casos, podem ocorrer diversos processos, que vão do abandono à reestruturação. Como sempre lembrando, as formas materiais, elas são formas, né? Nós as transformamos. E algumas delas se transformam disfuncionais. Eventualmente, o que pode ser disfuncional a esse capitalismo? Pode ser uma floresta, que é disfuncional para um capital agromercantil. Pode ser uma cidade que se tornou muito densa, então ela passa a ter deseconomias, muito trânsito, muita poluição, e que ela não consegue se adaptar, por exemplo, à mudança tecnológica, então ela depois vai sendo abandonada, ou mesmo a reestruturação. Então isso também acontece com muita frequência. E aí alguns exemplos, né, desses espaços. Então aqui o exemplo de um entrocamento rodoviário,
que reflete a necessidade de aumento da fluidez e essa infraestrutura criada para aumentar a fluidez e acelerar o ciclo do capital. E aqui um exemplo um outro exemplo, a cidade de Dubai, que mostra como essa produção material da cidade, ela reproduz, aqui no caso, são a busca por valorização de capitais financeiros privados em excesso. Então, essas obras suntuosas, esses prédios, né, cada vez mais, que são hoje, na verdade, verdadeiros símbolos fálicos de poder econômico, a construção das ilhas artificiais para a construção de mansões para os ricaços do mundo, né, terem um lugar, né, para, enfim, né, para curtir os prazeres da riqueza. Tudo isso daqui tem a ver com esses excedentes que muitas vezes eles não conseguem uso produtivo em outros setores, então vai para usos supérfluos, mas que também estão dentro da lógica da geração de mais lucros. Então, por exemplo, essa aqui que é uma das Ilhas Palmeiras, que são ilhas artificiais construídas a um custo elevadíssimo em Dubai, financiados por fundos financeiros poderosíssimos. Você tem aqui a construção de casas, né, de condomínios de luxo para serem vendidos para os ricos do mundo, né? Então, e aí você também, né, o rico que tem uma propriedade dessa aqui é um fator de status. Então, o que acontece? Dubai se torna hoje um grande lugar da especulação e dos grandes eventos turísticos dos ricaços do mundo. Então, aqui um exemplo dessa formação de uma infraestrutura para a absorção desses capitais em excesso, né? Como acontece hoje. Aqui um exemplo de uma outra infraestrutura também que absorve muitos capitais, mas de amortização de longo prazo, que é a construção de uma usina hidrelétrica. Mas a construção de uma usina hidrelétrica ela é fundamental para a continuidade de crescimento. Se você não tem uma matriz energética que consiga dar conta do processo de acumulação de capital, a economia não consegue crescer, você gera um excedente que não consegue ser reabsorvido e a economia entra em colapso. Então, todo o processo de crescimento econômico precisa também criar essa infraestrutura ampliada de produção de energia, né? O petróleo, evidente, é um caso também. Aqui é um exemplo da construção de infraestrutura como uma saída para a crise, aqui, por exemplo, de uma das construções de infraestruturas urbanas no New Deal, nos Estados Unidos, na década de 30, para gerar, e aqui essa construção de infraestrutura financiada pelo Estado, para gerar empregos, para poder redinamizar o mercado de consumo através dos salários, né? A gente vai discutir sobre a Grande Depressão em algum momento nesse curso, e também você criar aqui demanda para os capitais privados, né? Por exemplo, a indústria siderúrgica, né? Porque faz chapas de aço, faz vergalhões, a indústria de construção civil, de maneira geral, toda a cadeia produtiva de construção civil. Então, aqui a construção de uma infraestrutura para absorver esses capitais que não conseguem aplicação, mão de obra supérflua, né, desempregada, para também gerar mercado de consumo, e ao mesmo tempo, ao terminar essa obra, você vai ter uma base material que vai servir e que vai fundamentar, permitir garantir bases materiais para a ampliação futura da acumulação de capital. Aqui é um exemplo de um espaço de obsolescência, né, de um espaço que se tornou disfuncional, deseconômico, que é abandonado, então ele permanece na forma de inércia. Então acontece muito, aqui é uma área industrial antiga que foi abandonada, fábricas vazias, muito comum no mundo, principalmente a gente vai discutir a restauração produtiva, a partir da restauração produtiva. E aqui um exemplo de uma refuncionalização de uma área que estava nesse processo de virar uma área em deseconomia, que é aqui em Nova York, se não me engano, no Brooklyn, em que você tem aqui uma série de áreas que eram abandonadas e que passaram pelo processo chamado de gentrificação. Você pegou esses prédios que eram inércias, né, de outras coisas, às vezes fábricas abandonadas, né, e que se transformam, por exemplo, espaço para uma nova economia. Então também acontece muito, é um exemplo de uma reestruturação da base material. Então, um fenômeno particularmente importante, consequente da lógica do capital, é a busca por novas áreas para apropriação de novos capitais e investimento dos excedentes. Então, um processo de expansão. Esse fenômeno é o responsável pelos sucessivos processos de mundialização do capital, que se iniciou com a expansão comercial europeia, passou pela expansão ultramarina e pela colonização e consolidou o mercado mundial capitalista a partir da Revolução Industrial.
o que hoje se manifesta através da globalização. Então, o processo de mundialização, que vai ser o tema que a gente vai trabalhar ao longo desse curso, ele é derivado de todos esses processos que nós sinteticamente discutimos nessa aula. O mundo contemporâneo é resultado desse complexo conjunto de fenômenos e processos. Esse é, portanto, o tema que vamos nos debruçar ao longo do curso. Então, desse processo aqui, a gente vai levar em conta, a gente vai apontar uma série de questões que foram só levantadas aqui, mas o que vai nortear o conteúdo da disciplina ao longo do curso que é tentar compreender o mundo contemporâneo, que é um mundo que ele é mundializado, quer dizer, é um sistema econômico, político, geopolítico, que é mundializado, que contempla todo o planeta, né? É um sistema complexo, não são ilhas isoladas, né, de países. A própria formação dos Estados Nacionais, o porquê nós somos brasileiros, tem a ver com esse processo de mundialização do sistema capitalista, do capital. Então a gente vai mostrar, e aí sempre lembrando que esse processo de expansão ele é derivado da necessidade de acumulação de capital e isso gera esse ajuste espacial e que foi gerando uma ampliação desse mundo do capital de modo que até chegar hoje o que nós chamamos de globalização. Então esse vai ser o grande fio condutor da disciplina ao longo do curso. Então preste bastante atenção nisso, né? Que nós vamos estudar são os sucessivos processos de mundialização do capital. Tá? Então, as considerações finais. Primeiro, é que a dinâmica capitalista é, por sua natureza, expansiva, disruptiva e tendente à crise. Então, relembrando isso. A busca acelerada por mais lucros e aumento na acumulação de capital leva o sistema a uma lógica de crescimento composto ao infinito. O que é crescimento composto? Então, a taxa de crescimento ela é sempre sobre o resultado do crescimento anterior. É igual a lógica do juro composto que vocês veem em matemática financeira. Então você começa com capital 10, você teve um lucro de 10%, então é 110. Então a partir de agora, a lógica do crescimento não é mais sobre 100, é sobre 110. Então se você vai chegar ao crescimento 10% de 110, então vai passar a ser, esse 10% vai ser maior do que o 10% anterior. Então, isso é um exemplo de um crescimento composto. Então, é uma lógica que busca o crescimento composto ao infinito. Então, qualquer bloqueio a essa lógica leva o sistema ao colapso. Então, quando você não consegue esse crescimento composto, né, o sistema entra em crise e, eventualmente, ele pode chegar ao colapso. Né? E aí você tem uma série de mecanismos para evitar que ele colapse de vez. Né? Por isso, a importância do Estado, lembrando o Estado como uma das instituições fundamentais do sistema capitalista, como falamos na aula 2. E a materialidade do capitalismo reproduz essa lógica, ocorrendo de forma contraditória entre inércias e continuidades, né, entre aquilo que é herdado do período anterior e a continuidade que é esse processo de mudança dessas inércias ou de revalorização ou abandono, enfim, né, todos esses processos são muito complexos. O caráter disruptivo do capital se manifesta na acelerada transformação da paisagem nas áreas de alto desenvolvimento da acumulação. Né? Então, aquilo que eu tinha falado sobre a questão das áreas históricas, das áreas novas. Né? Essa materialidade também se expande por meio da ocupação de novos lugares e ou reestruturações espaciais nas áreas de acumulação antiga. E, finalmente, a mundialização é uma das principais consequências de toda essa estruturação complexa, né, de produção do espaço capitalista. Então, com essa aula, terminamos a unidade 1 dessa APNP e que se tratam aí dos fundamentos teóricos que orientam, né, que vão orientar a disciplina ao longo do curso. Então, terminamos aqui a aula 3.